Bom dia, boa noite, boa tarde, não sei o horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Espero que seja de manhã para os meus alunos aí do Google Classroom para estar no horário de aula certinho. Então, hoje a gente vai falar sobre nova ordem mundial, o mundo multipolar ou monopolar, aquele momento depois da Guerra Fria. Então a gente viu aí que a Guerra Fria é o conflito logo direto depois da Segunda Guerra Mundial, que não é um conflito armado de verdade, por isso que é o nome chamado de Guerra Fria. Apesar da gente ter tido as guerras que eu costumo chamar de guerras terceirizadas, já que os países que estavam envolvidos na guerra direta mesmo, eles estavam lutando em nome das ideologias dos dois países que estavam em um momento de tensão, que eram os Estados Unidos e a União Soviética, aquele momento de Guerra Fria, de tensão, que teve a corrida armamentista, a corrida aeroespacial, e que se em algum momento os dois países entrassem em guerra, seria aquela guerra nuclear que poderia ser o fim do mundo e nós não estaríamos aqui tendo esta aula. Então, vamos lá. Depois da Segunda Guerra Mundial, então, a gente viveu esse primeiro momento de transição do mundo que era que era dividido nessa tensão toda de socialismo e capitalismo. A gente tem um fim, basicamente, da União Soviética, a derrocada do socialismo, onde a União Soviética vai se desmembrar e virar vários outros países, cujo maior é a Rússia, que era o núcleo da própria antiga União Soviética. Então aqui a gente tem um mapa que vocês podem ver aí algumas das divisões, mais ou menos, que o mapa está meio fosco aí. Mas você pode pegar qualquer mapa atual, que você vai ver que os países que estavam ali ao redor da Rússia, no leste europeu, formavam a antiga União Soviética, como é o caso da Letônia, Estônia, Lituânia, Bielorrússia, Ucrânia. Todos esses países agora são independentes. E a Rússia, para manter certo controle ainda sobre esses países que se tornaram independentes após o fim da União Soviética, criou um bloco econômico que é a CEI, Comunidades de Estados Independentes. Bloco econômico que é basicamente dos acontecimentos de maior porte dentro desse mundo de nova ordem mundial, onde os países vão começar a fazer diversos acordos para o desenvolvimento da sua economia em conjunto, gerando aquilo que nós vamos chamar de multipolaridade. Porque a bem da gente pensar é que se os Estados Unidos venceu esse primeiro momento de Guerra Fria, então agora o mundo é monopolar. Acabou a bipolaridade. Os Estados Unidos ganhou. Os Estados Unidos é a maior potência econômica e militar do mundo. Vai mandar a política praticamente no mundo inteiro. Calma, jovem Padawan, não é bem assim. Outros países começaram a se erguer economicamente. E a Rússia continuou batendo de frente militarmente com os Estados Unidos, mesmo estando abaixo. Porque não é tão abaixo assim, e ela vai ser o herdeiro das armas da antiga União Soviética. E a gente vai ter o desenvolvimento gigantesco de países que cresceram graças à ajuda, inclusive, dos Estados Unidos, num período de Guerra Fria, para que a União Soviética não chegasse a dominar esses países, como foi o caso do Plano Marshall, que foi um empréstimo financeiro para erguimento dos países devastados pela Segunda Guerra Mundial da Europa. E o Plano Colombo, nos mesmos moldes do Plano Marshall, para a reestruturação do Japão. Japão esse que começou a ter um crescimento econômico, industrial, tecnológico gigantesco e ficou para a par com os Estados Unidos. E a gente teve basicamente também a criação desses blocos econômicos. E o bloco econômico mais bem desenvolvido, consolidado, que bate de frente economicamente também com os Estados Unidos, é a própria União Europeia, que reúne alguns dos países mais bem qualificados em qualidade de vida, com mais altos IDHs do mundo. Não são todos os países da Europa que fazem parte da União Europeia, mas temos representantes bastante significativos, como a Alemanha, que também se ergueu gigantescamente depois do fim da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha é essa que estava dividida em duas. Ela que foi a principal derrotada na Segunda Guerra Mundial, que foi dividida, falei errado, na Guerra Fria que ela foi dividida em duas Alemanhas. A gente teve a reunificação da Alemanha nesse momento de fim de Guerra Fria e de nova ordem mundial. Um dos principais marcos e símbolos, o simbolismo máximo assim do final da Guerra Fria, é justamente a reunificação da Alemanha e a destruição do muro que dividia a capital da Alemanha, Berlim. O muro de Berlim veio abaixo ao fim da Guerra Fria, reunindo os povos que muitos e famílias que nem se viam há muito tempo.
O muro de cara, quando eu vejo as cenas, assim, as fotos, as imagens do muro de Berlim, a galera com martelo e tal, eu lembro muito de algo meio muito punk, tá? Por mais que o movimento punk tenha se iniciado assim, nos Estados Unidos e Inglaterra, tal, tenha todo um preceito político, mas eu vejo assim um lado punk da parada que tem imagem com o maluco martelão e tal. E olha que eu não gosto muito da Alemanha, não, hein? Mas cara, é muito bolado, muito bolado, muito bolado essas cenas todinhas da quebra do Muro de Berlim. Famílias voltando a ficar juntas, e a reunificação do país em si. Aí aquilo que eu já tinha mostrado. E aí a gente chegou no mundo de nova ordem mundial, que se estabelece com esses, como eu disse para vocês, com esses blocos econômicos surgindo, com novos conflitos também surgindo. Se antes eram os conflitos terceirizados da Guerra Fria, muitos dos antigos aliados dos Estados Unidos agora vão estar contra os Estados Unidos, porque os Estados Unidos vai se achar o dono da bola e vai estar tentando restabelecer a política do Big Stick que ele teve anos atrás, o grande porrete, a qual ele intimidava diversos países da América para fazer os seus propósitos, como foi a criação, por exemplo, do Canal do Panamá, que no caso a política do Big Stick vem justamente da frase norte-americana fale suavemente, mas carregue consigo sempre um grande porrete, onde eu vou estabelecer a minha política através de ameaça, de uma política agressiva. Então, é, a nova ordem mundial, como eu estou falando com vocês, vai estar sendo multipolarizada porque diversos países vão crescer economicamente, principalmente com essa chegada dos blocos econômicos. E a gente, no meio dessa nova ordem mundial, a gente vai ter os chamados países emergentes, países que vão se industrializar. A gente vai ter na Ásia o surgimento dos tigres asiáticos, a gente vai ter a criação dos BRICS, que não é um bloco econômico, é a reunião dos principais países emergentes do mundo, no qual o Brasil faz parte, junto com a China, com a Índia, com a África do Sul. Falei um a menos aí, a própria Rússia, que é o R do BRICS. Então, essa multipolarização, as empresas transnacionais indo para diversos outros países do mundo, a gente vai ter um contato muito grande com a cultura de outros países, principalmente com os Estados Unidos, e aí a gente vai viver num mundo globalizado. E o que é globalização? Basicamente, globalização é o afunilamento, o estreitamento das relações econômicas, políticas entre os países do mundo, e culturais também, né, e sociais, entre os países do mundo. A gente vai ter uma. Só que isso não é uma coisa boa pra caramba, que maneiro, todos os países estão se conectando, a gente tem internet, a gente consegue comprar coisas vindas de outros países, eu tenho meu Playstation, eu escuto música norte-americana. O que é globalização, cara? Eu dirigi meu carro, que é um Volkswagen, que é um carro alemão, escutando uma música, escutando K-pop coreano, e indo almoçar no restaurante japonês, e lá no restaurante japonês tá tocando uma música norte-americana. Cara, eu vou na banca de jornal e encontro mangá japonês e quadrinhos norte-americanos. Cara, eu tenho meu Samsung, que é da Coreia do Sul. Vocês estão vendo aí que algumas coisinhas são bem específicas em relação aos países que eu estou acabando falando de novo, tipo a Coreia do Sul, o Japão ou os Estados Unidos. Por quê? Porque são países desenvolvidos, industrializados, que acabam tendo uma vantagem gigantesca nessa onda de estarmos globalizados, porque os seus produtos eles entram nos outros países porque ele tem um desenvolvimento, o que até dificulta o crescimento do econômico, industrial e tecnológico de diversos países, porque para que uma tecnologia dentro do nosso país ela cresça, a gente precisa de consumo dessa tecnologia. Mas aí a galera não vai estar consumindo a nossa tecnologia ultrapassada, porque está consumindo uma tecnologia de um país que já é evoluído tecnologicamente, como o Japão ou os Estados Unidos. Olha só, a gente tem que ter lei para os nossos cinemas terem 30% das suas salas para filme brasileiro estar passando, porque senão vai ser uma inundação de filmes norte-americanos e a nossa indústria de cinema não vai crescer nunca. Isso vale para diversas outras coisas, como tecnologia, enfim. Então, não é lá um. Tem seu lado bom e tem seu lado ruim a globalização. E os países mais pobres acabam sendo muito afetados por esse lado ruim. Aí eu tenho até uma chargezinha colocado aí, né? Que aí é festa da globalização, entrada permitida para todos no mundo porque é o mundo globalizado. Mas aí os países mais pobres
a entrada pelos fundos. Eles não são bem. A gente tem que arrumar umas estratégias. Lembra aí, tem um vídeo aí falando, as geopolítica, as estratégias. Alguém enviou uma foto para mim lá no Instagram. As ações geopolíticas que o mundo tá. Qual que o país, aliás. O bagulho do Instagram ali me deu um delay. Quais as ações que os governos de determinados países vão estar tomando em termos de política no mundo inteiro. Isso é geopolítica, a orientação norte que esses países estão tendo para poder fazer os seus acordos políticos, quem que eu vou apoiar, quem que eu não vou apoiar, eu vou fazer economia com quem, o mundo está mudando de tal forma, a China está crescendo mais do que os Estados Unidos, eu vou fazer acordo com China, não vou apostar nos Estados Unidos. Cara, vai depender dos líderes, dos políticos, dos chefes de Estado, principalmente, dos presidentes, primeiros ministros, reis, dependendo do país que a gente esteja falando, quais atitudes vão ser tomadas, que é justamente as estratégias geopolíticas que esses países vão ter. Vamos na marra, tipo Estados Unidos. E ali, ó, os Estados Unidos, depois que teve o atentado das Torres Gêmeas, aqui, ó, teve a chamada Guerra ao Terror, na época do governo do George W. Bush, e teve uma perseguição gigantesca aos países muçulmanos. E aí ele começou a utilizar de estratégia para estar lá invadindo o Oriente Médio o tempo inteiro, e a gente leva em consideração que o Oriente Médio tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Então tudo vai se conectando. E aí, como é que fica toda essa situação? Para e pensa. Estados Unidos, ele é o dono da bola ainda? Aqui, ó. A gente tem aqui ó, países africanos, países sul-americanos mais pobres. A bola é minha e eu jogo com quem eu quiser. Estados Unidos, dono da bola. Trump ou impertinente. Aí, no caso aí, eu coloquei o título aí, porque é o atual presidente dos Estados Unidos em 2021, quando eu estou gravando esse vídeo. E aí? A guerra ao terror foi com George W. Bush, com detalhe, né? O Al-Qaeda, que foi criado para impedir o avanço soviético no Afeganistão. E aí, por conta das intromissões constantes dos Estados Unidos nos países do Oriente Médio, esses grupos começaram a atacar o próprio Estados Unidos. Osama Bin Laden foi aliado norte-americano durante a Guerra Fria para impedir o avanço do socialismo maligno no Afeganistão. E aí os Estados Unidos, que era o bonzinho, começou a se mostrar malzinho, e aí começou os atentados acontecerem. E aí a gente tem um novo... Voltei. E aí a gente tem justamente aí uma coisa chamada neoterrorismo, e começou aí uma situação, a guerra ao terror do George W. Bush começou a fazer um preconceito gigantesco em cima dos povos muçulmanos, onde a gente começou a enxergar o mundo. Olha só, Brasil, estou falando de Brasil e vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Se a gente fala de homem-bomba, você lembra logo de uma pessoa toda vestida com os caracteres do islamismo. Então, toda a guerra ao terror, isso devido à globalização, chegou a nós. E aí o que a gente tem de pensamento? Aquilo que os Estados Unidos colocou para cima da gente. Então, a gente tem guerra contra o Iraque em 2003, que tinha como pretexto a busca por armas de destruição em massa, que o país não foram encontrados, onde eles pegaram Saddam Hussein, enforcaram Saddam Hussein, julgaram Saddam Hussein, depois que enforcaram, tá? Julgaram primeiro, por crimes contra a humanidade. Isso porque o Iraque era aliado dos Estados Unidos. Se você pegar também durante o período de Guerra Fria, a guerra Iraque contra o Irã, era o Irã apoiado pela União Soviética e o Iraque pelos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos começou a intervir demais ali no Iraque, ali no Oriente Médio. Então, basicamente, com a guerra, olha só, com a guerra, os norte-americanos não descobriram qualquer arma de destruição em massa, e a pressão civil contra o conflito de Estados Unidos está invadindo o Iraque aumenta cada vez mais. Isso vai acarretar mais problemas, né? A gente já teve em 2001 um atentado das Torres Gêmeas, e tudo isso acontece de maneira uma atrás da outra, assim, são novos conflitos, novas coisas que estão acontecendo nesse mundo de nova ordem mundial. Então deu para entender como é que está o mundo depois da... Lógico, a gente tem novas nuances agora. Tem uma pandemia que vai estar sendo falada e registrada nos livros de história
futuros, em livros de economia, em livros de geografia, para ver como é que o mundo estava durante esse momento. Mas aí, como é que estão se delineando todos os acordos no mundo atualmente? Ainda a gente está nesse mundo globalizado, nesse afunilamento de estreitamento das relações entre os países. Como é que está toda essa situação? Como é que você enxerga tudo isso se você está vendo que as coisas são bem mais complicadas, não é? Que esses acordos são feitos, são desfeitos, que aliados viram inimigos, que inimigos. Cara, o mundo é bem complicado e as coisas estão ficando cada vez mais complicadas. Até porque, de 4 em 4 anos, dependendo de quais países estejamos falando, o governo muda. Então, as alianças dos governos estão mudando. Por exemplo, o governo anterior da gente tinha a gente ainda tem como principal parceiro comercial a China. E aí o governo atual não quer mais tanto essa parceria crescendo, tentando fomentar uma parceria maior com os Estados Unidos. E aí, isso é bom ou é ruim para o nosso país? Então, conforme a gente está vendo que a globalização ela valoriza mais os países desenvolvidos do que os países subdesenvolvidos, enfim, são várias coisas que a gente tem que questionar ao averiguar esse mundo de nova ordem mundial pós-Guerra Fria até os dias atuais. Até o próximo vídeo, gente. Comenta aí o que vocês estão achando desse formato de vídeo, tá? Comigo pequenininho aí e com as imagens passando na tela. Valeu? Até o próximo.